estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem do estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem do estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem do estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem do estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que no Amazonas tem menos tradição de futebol do que tem o estado do Pará. Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. E o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2-0 aqui. E nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas é porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem